1 Timóteo 5,17. Quem achou, diga amém. Como vocês sabem, nós estamos numa série de mensagens em 1 Timóteo, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E hoje nós vamos falar sobre 2 versículos apenas, tá? O 17 e o 18. O culto passado nós falamos sobre o que a Bíblia fala sobre as viúvas e como a igreja deve se comportar se existir uma viúva, tanto na nossa família quanto na igreja. Como é que deve ser o comportamento da igreja em relação a isso. E aí, de forma, parece um tanto brusca, Paulo muda o conteúdo e ele vai falar sobre presbíteros de novo, tá? Então, nós temos aqui 2 informações importantes sobre como Timóteo deveria instruir os presbíteros, tá? Mas agora, a ênfase é um pouco diferente. Lá no capítulo 4, no capítulo 3, quer dizer que nós aprendemos sobre o presbítero, a mensagem era para quem seria presbítero. Agora, o comando de Paulo para Timóteo é como a igreja deve reagir perante o presbítero. Nós falamos aqui que o presbítero é a mesma coisa que o pastor, né? E que na Bíblia a linguagem mais usada é presbítero. Pastor, na verdade, é um apelido, né? Vindo do ofício de pastor do Antigo Testamento. O que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que nas igrejas reformadas, nós temos uma divisão, naquelas igrejas que o estilo de governo é presbitério, presbítero docente e presbítero regente. Presbítero docente é aquele responsável pelo ensino, responsável por toda a teologia da igreja, e o regente é responsável pela administração e pode substituir o presbítero docente na sua ausência, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês como é que Paulo enxerga que a igreja tem que se relacionar com esses 2 tipos de presbíteros, tá bom? Então vamos ler aqui. Lembrando que é esse assunto que vocês vão conversar depois nos grupos de estudo, tá? Versículo 17 diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham na pregação e no ensino. Aqui eu tenho algo muito importante para a gente começar. Olha o texto de novo. Os presbíteros que lideram bem a igreja sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham na pregação. Quando ele fala especialmente os que trabalham na pregação, ele está deixando claro que tem 2 tipos. Um mais administrativo e outro que destaca mais pelo ensino. É daí que os reformadores vão tirar a ideia desse presbitério duplo, docente e regente, tá? Vocês têm que ficar com isso na mente de vocês para que a gente possa desenvolver tudo isso. Vou repetir. Os presbíteros que lideram bem a igreja sejam considerados dignos de dupla honra. A palavra presbíteros aí, ela é um pouco diferente do primeiro que a gente viu. Aqui significa não apenas homem ancião de idade, mas significa aquele que tem maturidade para liderar a igreja. Ele usa uma expressão aqui para que a gente fique atento, porque, repete comigo assim, não é... Nossa, tá horrível, de novo. Não é carteirada. Não é o ofício. Eu sou isso, então tem que me dar dupla honra. Não. Olha que deixa bem claro. Os que lideram bem a igreja. Então, isso é muito importante, por quê? Porque nós vamos falar agora sobre o cuidado que a igreja tem que ter com os presbíteros. Mas calma, não é só porque eu sou presbítero que vocês devem ter esse cuidado. Existe uma palavra. Tem que liderar bem a igreja. Outra coisa é liderar bem e aqueles que ensinam a igreja. Então a gente vai se dividir nesses dois lados. A palavra governar bem, aí a frase governar bem, ela significa supervisionar,
ou cuidar, ou governar. Esses presbíteros não apenas tomam decisões administrativas, mas também cuidam espiritualmente do rebanho. Por exemplo, a palavra bem aí significa de maneira adequada, sugerindo que o líder que governa bem deve fazê-lo com sabedoria, diligência e justiça. Por onde Paulo começa? Timóteo, ensina a igreja que se você tiver um presbítero que administra bem, ou um presbítero que ensina bem, o que é cuidar, né, ou ensinar bem? Que cuida de forma adequada, essa pessoa precisa ter dupla honra, tá? E a grande dúvida do texto é, o que é essa dupla honra, né? Um pouquinho antes ele fala o seguinte, especialmente, tem uma tradução interessante aqui na Almeida, que fala assim, especialmente os que labutam na palavra e no ensino. Essa palavra labutam, ou se esforçam, ou se dedicam, é um verbozinho que significa trabalhar arduamente. Sofrer em trabalho. Repete comigo. Trabalhar arduamente. Sofrer em trabalho. E aí vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Porque quem aqui já teve a oportunidade de pregar, de estudar? Quem aqui está com a gente agora, nesse estilo de igreja, que a gente se dedica muito a uma teologia saudável e mais profunda? Vocês sabem que quanto mais você estuda, mais dúvidas aparecem. Você que está me olhando aqui agora, você sabe que você que tem preguiça de ler a Bíblia ou estudar, você já pode mensurar a responsabilidade que é você ter um presbítero ou um pastor que gosta de estudar. As horas que vão ser gastadas, o tempo que você vai usar, o cansaço mental. Onde é que Paulo quer chegar? Paulo sabe que é muito comum as pessoas esquecerem o que foi feito. O que eu quero dizer com isso? Você certamente já errou, eu já errei. Alguém que te ajudou muito. E de repente você ficar com raiva daquela pessoa e esquecer completamente o que aquela pessoa já te ajudou. E você guardar uma mágoa daquela pessoa. Porque de repente aquela pessoa errou contra você. A gente que é ser humano, a gente esquece muito rápido a bondade que as pessoas fazem pela gente. Para dar lugar para uma mágoa. E a vida pastoral, eu posso falar isso de experiência, você nunca sabe o quanto as pessoas vão te amar. Elas chamam uma semana, na outra elas te odeiam. E às vezes você não vai nem saber porque isso aconteceu. Vocês vão perceber aqui no texto que Paulo ele tem um cuidado com isso. Ele sabe que ele precisa posicionar a igreja no local certo, com a consciência certa e com a mente certa. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que o índice de pessoas que não percebem que a melhor forma de cuidado é o ensino é pouco? É muito alto, quer dizer? Às vezes você não percebe o quanto foi necessário de tempo para que um presbítero que gosta de estudar e se preocupa em não passar uma informação errada para você, ele gastou para poder falar com qualidade. Por exemplo, enquanto você está vendo televisão, passeando, se divertindo, um presbítero dedicado, ele está dormindo mais tarde, deixando de sair, deixando de ter tempo com a família, para que ele possa chegar diante aqui de vocês, ou de qualquer igreja saudável, para passar um ensino correto. Só que aqui no contexto brasileiro, isso é muito difícil. Porque nós estamos num contexto que as pessoas não gostam de ler. Elas não gostam de estudar e as pessoas têm uma coisa bem interessante, eu vou generalizar, que é elas não conseguem ver a presença de Deus no estudo. Você pode ensinar numa igreja as coisas mais valiosas do mundo, mas a sensação de pessoas que não têm a mentalidade correta, eu vou mostrar no texto para vocês, é que sempre precisa de alguma coisa. Você sempre precisa de algo a mais. Sabe, parece que não te preenche conhecer a Bíblia e então praticar. Vou dar um exemplo básico para vocês. É muito comum uma igreja que você ensina pessoas, elas não conseguirem praticar o que deve ser feito e depois elas culparem a igreja.
sei lá, tem que orar mais, tem que buscar mais. Mas, na verdade, é ela que não está buscando, ela que não está fazendo, ela não está conseguindo praticar. Então, o estudo não deixa ela feliz. Eu tenho conversado com vocês aqui no curso de membresia, que todos os grandes avivamentos da face da terra, os respeitáveis, envolveram educação. Foram homens que mudaram a forma de pensar de família, de pessoas e de país. É um movimento de tempo, é um processo. Então, vocês que estão aqui agora, vocês precisam saber qual é a mentalidade correta para vocês se relacionarem com os presbíteros. Então, eu tenho aqui dois tipos de presbíteros. Um que administra bem e o outro que se dedica ao ensino. Correto? O que administra bem, ele precisa administrar bem, ele precisa ser alguém organizado, dedicado, e a igreja precisa reconhecer que ele é tal pessoa. Tem que haver um reconhecimento. Quem é o presbítero regente, que é o organizador administrativo? É o mais chato. É o que mais vai pegar no pé, é o que mais vai cobrar, é o que mais vai querer organização. Se ele fizer esse trabalho bem feito, ele precisa ser reconhecido. Correto? Olha pelo que ele vai ser reconhecido. Pelo serviço à comunidade. Não é o status, não é porque ele é um presbítero, é porque a igreja precisa observar e reconhecer que ele arregaça as mangas e se dedica. Só que isso nunca vai acontecer se você vive uma vida cristã individual. Você entra aqui, não olha para nada, não percebe nada, não participa da vida da igreja, não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Você nunca vai conseguir reconhecer quando, de fato, uma liderança está fazendo um belo trabalho. Correto? Hoje aqui, nós já temos esse formato na igreja já há um bom tempo, apesar de, por exemplo, nosso irmão Antônio não ser ainda, não ser separado para o presbitério ainda oficialmente, mas ele já faz esse trabalho de administrativo, então ele cuida de toda a parte de construção, pagamento, todos os bastidores de organização ele está envolvido. Você só vai saber se ele faz esse trabalho bem feito se você viver a vida da igreja. Então precisa ser reconhecido isso. Nós precisamos honrar isso. Por quê? Porque num ambiente como o nosso, que a gente tem pessoas no Brasil, no mundo, que visam seus interesses, quando você tem alguém que deixa de sair, deixa de se divertir, para estudar, para poder estar aqui na igreja, para poder estar preparando tudo e se preocupando para que você esteja confortável aqui. Isso é uma administração. Então, por exemplo, se ele falar da goteira, eu não sabia da goteira, mas ele sabia. O rodapé precisa pintar, eu não sabia disso, ele sabia. Vocês estão entendendo? Então tem toda uma administração durante a semana que acontece, que é invisível aos olhos de todo mundo. As pessoas não vão perceber isso. Agora, quem está envolvido sabe que, apesar da simplicidade da nossa igreja, tem muito trabalho nos bastidores. Para funcionar as crianças, então, o que é o presbítero regente? Ele é esse olhar que faz com que o presbítero docente, que é o que ensina, esteja tranquilo para estudar. Então, hoje eu tenho esse formato como pastor aqui. Hoje, na Frônesis, eu consigo me dedicar a estudos dificílimos. Às vezes eu olho ali o nosso aplicativo do curso de membresia. Cara, nós temos ali 8 meses de ensino teológico ali. Eu só consegui estudar tudo isso porque, de fato, tinha alguém administrando tudo. Porque enquanto eu estou estudando lá do lado, tem barulho aqui. Pá, pá, pá. E eu estou estudando. Vocês estão entendendo? Enquanto eu estou focado para poder ensinar vocês da melhor forma, porque o ensino muda vidas, mas eu não conseguiria fazer isso se eu estivesse preocupado com parte financeira, com parte de construção, com coisas administrativas do dia a dia, eu não conseguiria fazer isso. Então, esse modelo de igreja primitiva, de presbitério, tem sido muito útil para a nossa igreja. Vocês estão entendendo? E a gente já funciona assim. Então, eu acredito que o nosso irmão Antônio é mais do que testado já nisso. Correto? É mais do que testado. Quem trabalha nos bastidores sabe que ele conhece cada canto dessa igreja, até mais do que eu. Então, por exemplo,
se essa semana eu conseguir, eu estou estudando sobre, só para vocês terem uma noção, predestinação, determinismo, compatibilismo e determinismo. Estou me dedicando a estudar isso, porque a igreja está acontecendo. Para que daqui a alguns meses eu chegue, vamos montar uma turma específica sobre algum assunto para capacitar as pessoas que estão na igreja. Para que eu consiga fazer um material que vocês leem para poder conversar lá no grupo de estudos, para que eu tenha tempo para isso, para que eu possa estudar com qualidade, tem pessoas funcionando aqui. E quem administra isso é o presbítero regente. Ele administra bem. Então, alguém que administra bem precisa ser reconhecido. Correto? Por quê? Porque se esse presbítero regente ele for reconhecido, as demais pessoas também serão. E a gente precisa criar uma cultura dessa na nossa igreja, de reconhecer os trabalhos que estão sendo feitos aqui. Nós temos pessoas nos bastidores incríveis que fazem essa igreja poder andar, pessoas que ficam servindo na porta, faz o café, estão arrumando, estão lá dentro, estão na salinha das crianças. Tem gente na salinha das crianças que estão vencendo seus medos, né? Não é fácil ensinar criança, é mais difícil do que adulto, tá? Não é fácil, é mais difícil do que adulto. Aqui vocês estão todos sentados me vendo, lá eles toda hora dispersam e fazem um monte de pergunta, então não é fácil. Então tem pessoas que estão trabalhando para essa igreja funcionar e tem seus problemas, tem suas dificuldades, como qualquer pessoa real, e estamos prosseguindo. Todos estão me entendendo? O que Paulo, por que eu estou citando o nosso exemplo? Porque eu quero que vocês entendam como é que funciona a cabeça de Paulo. O que ele quer falar para Timóteo? Timóteo, tem alguém administrando bem. Tem alguém cuidando do administrativo. E também tem alguém se dedicando ao ensino. Essas pessoas, elas precisam ser reconhecidas. Agora, não é reconhecido porque recebeu o título. É reconhecida porque fazem. Todos estão me compreendendo? O serviço. Eu não posso chegar aqui e falar assim, vocês têm que fazer o que eu estou mandando porque eu sou o pastor e Deus me ungiu. Deus não unge coisa nenhuma. Correto? Como é que a gente separa um pastor, um presbítero, seja o que for? É a comunidade que reconhece que ele é tal pessoa. Quando essa igreja se reuniu, eu precisei que vocês reconhecessem que eu era o pastor de vocês, senão ninguém vinha. Então nós estamos precisando cada vez mais de diáconos e presbíteros regentes. Quem vai reconhecer isso? São vocês. Não é eu que vou chegar e falar assim, fulano vai ser tal coisa. Eu não posso fazer isso. Eu posso falar, eu indico fulano. Eu acredito que ele tem as qualidades e vocês precisam observar. Eu preguei há domingos atrás, em Timóteo 3, as qualidades de um presbítero. E fui bem claro para vocês, ninguém atinge essa perfeição. Somos pecadores, somos seres humanos, mas existe uma luta para cada vez se enquadrar no modelo bíblico. Eu acredito que vocês são crentes o suficiente para poder perceber quem tem lutado, quem tem se esforçado, quem tem acertado, quem tem errado, dado 2 passos para trás e tentado fazer o melhor. Vocês precisam olhar para isso. Por que eu estou citando o nosso irmão Antônio? Porque ele tem feito essa função sem ser ordenado. Ele já faz essa função desde o início da igreja. Então, ele me ajuda no ensino, ele organiza administrativamente, ele reúne os bastidores da igreja, tudo é ele que tem feito. Apesar é muito recente, para quem está aqui agora mais novo, ele perdeu a visão em 2024, não foi? Então, está muito recente. Né? No início da igreja, ele começou a igreja com a gente há 3 anos atrás, enxergando. Então, em 2024, ele perde a visão dele por causa da doença e não parou. Continuou ensinando, continuou administrando e tem tocado o barco. Isso precisa ser reconhecido. Como é que a gente reconhece isso? A gente reconhece, olha para o teu desânimo. Se eu te fazer uma pergunta, por que você fica desanimado? Eu fico desanimado porque eu estou endividado. Eu fico desanimado porque a minha vida não está como eu quero. Eu fico desanimado porque alguém não me tratou bem. Então, por que eu estou citando ele aqui? Porque o texto me pede para dar um exemplo prático, correto? Já tem gente funcionando dessa forma,
E a igreja precisa reconhecer, porque eu não posso ordenar alguém sem que a igreja não reconheça que essa pessoa é. Então comecem a observar isso, comecem a observar nos bastidores, comecem a analisar certas situações. Nós temos diáconos aqui, tanto mulheres quanto homens, que já estão funcionando de forma espetacular aqui. E a igreja precisa observar isso nos bastidores, correto? Como é que funciona a minha vida de pastor hoje aqui, presbítero? Eu simplesmente me dedico completamente a ensinar. A igreja se desenvolve completamente com as pessoas que já estão nas suas funções. Então eu estou nos grupos lá, eu só vejo o pessoal trabalhando, eu fico só olhando. O pessoal da mídia está trabalhando, o pessoal que está de plano está trabalhando, o pessoal que está organizando as crianças está trabalhando, pessoal, sabe? Os grupos estão acontecendo. Nós temos um setor de mídia incrível, né? Apesar de sermos uma igreja simples, nós temos já a transmissão de todas as pregações, né? Todo domingo, toda segunda-feira sai a pregação para você poder escutar. Só que isso não vai fazer sentido se você achar que o mais importante é Deus resolver um problema teu. Não é esse o modelo de igreja da Frondas. Se você quiser estudar, aprender sobre Cristo e se desenvolver na maturidade cristã, esse é o lugar para você. Fora isso, eu vou te decepcionar e todo mundo aqui. Porque nós não somos esse tipo de igreja que vai criar uma agenda para te animar. Correto? O teu ânimo tem que estar em Cristo nos estudos, na comunhão com os irmãos, em estar perto com os irmãos, em fazer o teu dever cristão de conhecer pessoas novas. Eu até digo assim, é uma vergonha para a gente numa igreja que deve ter aqui 30, 50 pessoas, a gente não saber o nome de todo mundo. É uma vergonha a gente como cristão, o irmão fulano, irmão, aquele irmão que tem um cabelo assim, não tem como. Não tem como, isso é uma vergonha. Você que não conhece, você precisa se relacionar com as pessoas. Correto? Você precisa conhecer as pessoas, mas ao mesmo tempo, vocês estão chegando novos aqui, vocês precisam querer participar. Vocês já perceberam que o nosso estilo, nós não vamos te forçar a participar de nada. Se você não quiser participar do curso de membresia, dificilmente eu vou ter acesso a você. Porque nos bastidores, quem conversa comigo pessoalmente, diariamente eu converso com aqueles que já são membros fixos da igreja. São dilemas, problemas, eles me ligam, eles falam, contam a verdade, aí a gente conversa com um, conversa com dois, com três, aí daqui a pouco, segunda-feira mandou mensagem, eu alcanço na sexta-feira. Então, já tem muito tempo para quem já é membro. Quem não é membro e não quiser participar, fica difícil a gente conseguir alcançar. Tem que passar pelo estudo, pelo curso de membresia, porque senão você não vai entender a minha linguagem. Lá na frente faz sentido, quando começar a te ensinar, te aconselhar, porque no curso de membresia a gente aprendeu tal coisa e tal coisa. Então é muito importante vocês entenderem isso. Por quê? Porque apesar da simplicidade, nós estamos lutando ao máximo para estar mais próximo da Bíblia possível. Então, voltando para o texto, só para vocês entenderem agora, por que nós funcionamos desse jeito. Lembra que eu falei para vocês que ele diz o seguinte, os que administram bem, e especialmente ou principalmente os que se dedicam ao estudo, tá? Deixa eu falar para vocês, gente, uma igreja com fidelidade teológica não é fácil de se construir. Vocês não sabem quantos debates existem acerca da teologia e quantas linhas de pensamento existem. Para quem acha que teologia não é importante, preste bem atenção. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que foi, ela está trabalhando, mas a Priscila me mandou um vídeo e falou assim, era uma pergunta no Instagram que dizia assim, calvinismo ou arminianismo? Aí a pessoa falou assim, sou de Jesus. Porque existe doutrina aí que faz a pessoa achar que é salva e para de orar e para de ser santo. Resumindo, ela é arminiana. Eu falei para a Priscila o seguinte, falei, Priscila, você tem um livro de 2000 anos na sua mão. E tem vários tipos de interpretações. Não seja bobinho, você vai cair em uma delas. Cada homem que lê a palavra de Deus e interpreta ao longo da história, leva a interpretação para uma direção. Quando você fala sou de Jesus, na verdade você é mais uma dessas pessoas enganadas. Por quê? Porque as diferentes interpretações querem alcançar Cristo.
Mas a pergunta é, e se estivermos errados? E se uma dessas linhas estiverem erradas? Paulo fala em Filipenses, seja anátema ou amaldiçoado aquele que pregar outro evangelho, pode até ser um anjo, que pregue outro evangelho a não ser aquele que a gente prega. Então não dá para ser um bobinho no meio de um tiroteio. Existem diferentes interpretações e você, como um cristão, precisa conhecer qual linha você vai seguir, porque você pode correr o risco de estar pregando um evangelho que é um outro evangelho. Isso é mais sério do que vocês imaginam. Vocês não têm noção aonde eu mergulho para estudar e quantas coisas você tem que ler, quantos autores, para que você possa conduzir uma igreja naquela parte essencial que nós não podemos divergir de Paulo. Para manter a igreja no caminho. Vocês não têm noção. Por quê? A maioria da religião hoje evangélica simplesmente olha no YouTube como uma igreja faz e copia e não sabe se está na Bíblia. Ah, eu batizo assim. Por que tu batiza? Porque na minha igreja que eu me converti era assim. Por que tu canta assim? Não, porque eu cantava assim. Por que tu ora assim? Quer que eu dê um exemplo para vocês? Uma prática simples. Sai em nome de Jesus. Onde é que está isso? Qual foi a hora que Jesus falou que tem que ter tom de voz? Porque o texto não diz que tom de voz Jesus usa. Isso ele falou, espírito imundo, saia daqui. Vá para os porcos. Isso ele só falou. Se a gente não tiver cuidado, práticas vão envolvendo a gente, práticas vão envolvendo, e você fica igual um bobinho, uma bobinha, achando que você é espiritual pra caramba. Não é, alguém está te influenciando, alguma linha de pensamento está te influenciando, e ela pode ser errada. Vocês estão entendendo? Então é por isso que é muito importante você se vincular a uma igreja que tem clareza teológica ou está buscando essa clareza. Eu jamais conseguiria ter horas de estudo se não tivesse uma igreja funcionando e pessoas servindo. Vocês estão entendendo? Tem muitos assuntos. Nós já falamos aqui sobre modo de interpretar a Bíblia, nós já falamos aqui sobre como a salvação acontece, como é a conduta de um cristão, como é a membresia, eu já dei aula sobre dons. Foram diversas aulas. Relação de Antigo com o Novo Testamento. Ainda tem gente que acha que Deus é mau no Antigo e no Novo ele é bonzinho, Deus do amor. Sabe, são coisas que são linhas teológicas. Por isso Paulo deixou muito claro. Olha que Paulo deixa claro. Vocês precisam honrar os que administram bem, mas de forma mais especial os que se dedicam ao estudo. Por que isso? Porque já naquele tempo, proteger a igreja teologicamente não era uma missão fácil. Você já tem nesse tempo superapóstolos. Os superapóstolos, eu já falei para vocês aqui, eles falavam que eram superiores ou iguais aos apóstolos, dizendo que Deus revelou para eles algo superior, trazendo para si um título que nunca foi dado a eles. Hoje acontece o quê? Se não a mesma coisa. Então, manter uma igreja no ensino correto não é algo fácil. É uma baita de uma ignorância você achar que você leu um livro de 2000 anos e você entendeu tudo. A Bíblia não é tão fácil como parece, mas pode ser simples se você estiver no contexto de uma comunidade que te ensina como ler. Que te ensina a entender o contexto da época, o contexto gramatical e como se aplica aos dias de hoje. Aí parece mais fácil. Então é muito importante o cuidado de Paulo. Vocês, como igreja, precisam admirar quem administra bem e se vocês têm um presbítero que se dedica a estudar. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que eu já frustrei muita pessoa que chegou aqui. Porque às vezes você pode esperar um pastor mais performático ou cheio da unção. E eu vou ser muito claro para vocês, minha unção é o que eu estudo e o que Deus me ajuda a aprender. Essa é a maior unção da minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque se você não tiver cuidado, você chegou aqui há 3 anos, você vai sair daqui e você vai falar uma coisa. Olha, hoje eu sou esclarecido como se fosse você sozinho. Vocês não têm noção, eu vou fazer igual Paulo em 1 Coríntios 11, tá? Vou fazer igual ele aqui, né? Eu vou me gabar de mim mesmo, mas é uma licença poética, tá bom? Igual ele fez lá. Por que eu estou falando isso? Vou usar as mesmas palavras de Paulo.
Vocês não têm noção o que horas de estudo no meu quarto, no meu trabalho, ou momentos que eu deixei de estar com a minha família impactou a tua vida nesses 3 anos que vocês estão aqui. Talvez você não reconheça isso. De quantas prisões vocês foram tirados mentalmente ou de conhecimento, que talvez muitos de vocês acham que vocês aprenderam do nada, que vocês descobriram sozinhos, e não foi isso. Como existiu alguém sobre a minha vida que me ajudou muitíssimo também para que eu saísse desse ambiente. E eu preciso ser grato a essas pessoas. Então vocês precisam entender uma coisa, vocês não chegaram aqui sozinhos. Vocês não estão com essa compreensão, com esse entendimento sozinhos. Alguém apareceu na vida de vocês para, através da palavra de Deus, fazer vocês pensarem diferente. Então, se eu fizer uma pergunta para vocês, o que faz vocês estarem felizes na igreja de vocês? Para Paulo, é estar numa igreja que busca administrar bem o que tem que ser administrado e se dedica ao ensino. Esse é o nosso avivamento. É tentar praticar aquilo que a gente tem tentado estudar aqui. Aquilo que a gente tem conversado aqui nesse lugar. Então, olha a preocupação de Paulo. Por que Paulo se preocupa com isso? Porque ele sabe que nós temos um problema muito grave de ingratidão. O que eu, como pastor, de forma pessoal, já passei? E confesso para vocês que louvo a Deus pela igreja agora, Frondes, que Deus tem me dado, e todo o suporte, mas tem coisas que acontecem na mente de vocês que certamente vocês nunca me contarão. Mas nunca me admirem o bastante de achar que eu nunca vou errar. Vocês estão me entendendo? Estejam prontos para que daqui a um mês eu talvez não seja quem eu aparentei ser. E a igreja tem que prosseguir, correto? Seja comigo ou com qualquer homem. Mas reconheçam quando alguém dentro dessa igreja se dedicar horas, seja para te ensinar ou seja para administrar bem. Vocês precisam olhar para isso. Vocês estão entendendo? Vocês sabem que nos bastidores, quantas perguntas vocês me fazem, que graças ao bom Deus, em todas essas perguntas eu pude responder para vocês sem falar, vou pensar. E sempre ter uma resposta bíblica por causa da dedicação de estudo bíblico que eu posso ter. Só que isso não está só em mim. É toda uma amarração de pessoas que estão funcionando. Então vocês sabem que nos bastidores, vou dar exemplo para vocês, eu vou conversar com o Rodrigo, com o pessoal do grupo da mídia, eu falei, Rodrigo, eu poderia fazer uma estampa para a gente ter uma blusa dos professores aqui, né? Aí eles perguntam, o que tu acha, como é que tu quer que seja? Eu não sei. Eu só estudo teologia, o resto é com você. Então eu nem me meto nessas... Quem está trabalhando aqui comigo sabe, na administração eu não me meto na administração. As pessoas que trabalham eu não me meto, eu só pergunto. Se pedir minha opinião eu dou, porque eu acredito que cada pessoa é importante. A única missão de vocês é entender aquilo que eu estou ensinando para vocês, para que vocês possam botar esse DNA em tudo que vocês fazem. Mas olha que coisa interessante. Vocês estão percebendo a preocupação de Paulo? Timóteo mostra para as pessoas que assim como eles têm que se preocupar com as viúvas, olha que ele está vindo lá do início, olha, Timóteo, trata o mais velho como teu pai, trata a mulher mais velha como a tua mãe, trata da mesma idade que você como irmão e trata as mulheres com toda a pureza como se fosse sua irmã. Cuida das viúvas, presta atenção se você tem alguém mais velho na sua família que precisa de assistência ou de qualquer pessoa da igreja. Cuida das viúvas. Agora ele vai para onde? Para os presbíteros. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, eu não estou puxando a sardinha para o presbítero. Eu estou desde do versículo 1 mostrando que Paulo está preocupado com o tratamento de todas as faixas etárias. Vocês estão entendendo? Então, há uma conexão, está tudo interligado. Como a gente se trata no nosso ambiente, como as viúvas ou mulheres mais velhas que não têm como se sustentar vão ser tratadas. E aqui que entra uma coisa interessante. Porque o texto diz o seguinte: os que lideram bem devem ter dupla honra, especialmente os que se dedicam a ensinar. Não ache você que administrar é fácil e não ache você que estudar teologia é fácil. Para que chegue tudo mastigado aqui, para que chegue tudo compreensível para vocês, vocês não têm noção o que é, quantos ensaios para ninguém ver, quantos momentos de estudos. Por exemplo, como é que é a nossa realidade hoje da igreja? Eu sou pastor aqui, eu sou presbítero aqui, trabalho, né?
Então tem alguns irmãos que conhecem um pouco da minha lida, né? Eu trabalho numa empresa que eu administro, na diretoria, e não é fácil. Tem irmãos que trabalham comigo lá e sabem que os problemas, e quando a gente chega de manhã, volta para casa à noite. Minha família sabe que muitas das vezes sai 6 da manhã, chega 10 da noite, 11, às vezes eu chego e eles estão dormindo, né? Sábado é aquele dia que a gente tem ali para mais livre, mas quando é no domingo, muitos de vocês vão estar descansando, estou sentadinho na cadeira estudando, até a hora de vir para o culto. Então, são correrias do dia a dia, que assim como eu estou fazendo, quem administra também está pensando na igreja, está vindo durante a semana aqui, está abrindo, está ligando, sabe? Está vendo a conta que venceu, está vendo como é que vai gerir o dinheiro. Então, tudo isso acontece, a gente tenta fazer da forma mais bíblica possível, vocês estão entendendo? Então, é muito importante vocês terem essa noção, vocês que são os membros. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu sei que vocês já foram muito machucados por pastores, muitos chegaram aqui com abusos espirituais, o cara mandava e você desmandava, te humilhava, tinha toda aquela questão, né? Fazia aquele chantagem emocional, aquela coisa toda, e vocês sabem que a gente já está 3 anos, a gente não é assim. Muitos de vocês já corrigiram meus erros nos bastidores, né? E vocês sabem que a gente não funciona desse jeito. Mas vocês precisam saber se relacionar. Não é porque eu que estou ensinando aqui, mas no futuro, futuros pastores, presbíteros docentes ou regentes de outras congregações que nós vamos abrir, nós precisamos ter um olhar diferente. Vocês estão entendendo? Diferente. A gente precisa passar a se relacionar, já que nós estamos numa igreja nesse tipo, esquecer as dores lá de fora, e a gente começar a se relacionar de fato da forma correta que tem que ser. Repete comigo, nós temos amnésia. Nós esquecemos das coisas. Eu esqueço, eu confesso, eu esqueço. Às vezes a gente olha só o agora, só o momento, só o que está acontecendo de ruim. E nós esquecemos de ser gratos. Vai acontecer com vocês, comigo. Vai ter uma semana que eu vou te ajudar de uma forma incrível. E daqui a pouco, daqui a 2 meses, eu não estou tão ali ajudando. Você vai esquecer tudo que eu fiz. Você faz isso, pessoas fazem isso com você. E Paulo se preocupa com isso. Timóteo, alerta as pessoas. Precisamos honrar duplamente. Vocês lembram, na viúva, ele fala a mesma coisa. Tem que honrar as viúvas. Vocês lembram o que significa honrar? Quem lembra? Eu vou deixar vocês participarem dessa agora. Quem lembra? O que significa a palavra honrar biblicamente? Lembra do honrar pai e mãe? Que eu falei para vocês, honrar pai e mãe é isso. Quem lembra? Oi? Sustentar. O que é honrar? Honrar. Você tem dois significados da palavra honrar. Ela tem 2 lados. A palavra honrar significa reconhecer, respeitar, correto? E sustentar. Essa pessoa não pode passar necessidade. Então eu quero que vocês olhem comigo agora o texto. Olha como faz sentido você vir desde o início amarrando tudo. No versículo 18. Vocês estão abertos à Bíblia? No 17, que ele fala bem aqui, ó. Os presbíteros que liderem bem a igreja sejam considerados dignos de dupla honra. O Calvino, no comentário dele, ele fala algo interessante. Quando ele fala sobre a viúva, fala sobre honrar. E eu vou confessar com vocês que eu falo isso bem desconfortável, tá? Que parece que eu estou puxando sardinha pro meu lado. Mas, na viúva, ele fala o seguinte, honrem as viúvas. Quando ele vai para a parte do presbítero, ele fala, honre duplamente. Não é que você vai me colocar ou colocar qualquer presbítero que surgiu no pedestal. Mas é que você precisa entender que essa vida aqui não é fácil. Não é fácil. O peso de poder estar envolvido nessa situação não é fácil. Um erro meu, ou de qualquer pessoa que me ajuda na administração, é muito maior do que o seu erro, que às vezes só vem e volta para casa. O nosso erro é público. Nós que estamos nessa labuta do dia a dia do ministério, nós não temos tempo nem para passar nossas lutas. As nossas dificuldades são públicas.
Você pode ter dia que você entrou triste nesse lugar, sentou ali, tranquilo. Ou de repente falou assim, eu não vou ficar em casa porque estou desanimado. Você não veio. Quantas vezes o pastor que vos fala já subiu triste aqui, cansado, pessoas vieram administrar triste, cansadas, doentes. E se o pastor sobe aqui em cima triste, a pessoa já olha e fala assim, olha, não é mais o mesmo. Não tem tempo para você passar. Então, por que Paulo está deixando claro isso para Timóteo? Não é uma função fácil. Muitos momentos não vai ter onde se esconder, vai ter que vir do jeito que está, fazer do jeito que estiver, e ninguém vai olhar para isso. Apesar de o próprio Paulo ter pessoas que olhavam para isso, né? Paulo tinha amigos, cooperadores, mas também teve pessoas que traíram ele, que nem ligaram para ele. Mas Deus sempre coloca pessoas boas no teu caminho para te ajudar. Mas vocês estão entendendo a preocupação de Paulo? Valorizem-se caso vocês tiverem pessoas que administram bem, pessoas que se dedicam ao ensino. Como é que você vai descobrir isso? Primeiro, se você é alguém que nem se interessa em estudar, tu nunca vai perceber nada. Eu vou estar ensinando, vai entrar pelo ouvido, sair pelo outro, tu vai achar isso um besterol. Se tu não se envolve na vida da igreja, tu não vai ver que ninguém está administrando direito as coisas, tu nem vai perceber o que está acontecendo. Porque tu entra e sai, para ti tu não sabe que trocaram o telhado, que pintaram alguma coisa, tu não sabe que pagaram a energia em dia, não sabe de nada, não sabe que tem uma estrutura para as crianças funcionarem, ninguém vai saber nada. Elas vão lanchar lá dentro, sabe? Ninguém vai saber nada se você não se envolver com a vida da igreja. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus, porque quando eu leio um texto desse, apesar das minhas falhas, Deus conseguiu me conservar amando o estudo, correto? Porque eu vou ser sincero para vocês, vocês sabem, quem me conhece mais antigamente, eu já fui desse tipo de pastor malabarista, né? Botava a mão na cabeça, jogava kamehameha nas pessoas, tudo isso eu fiz, né? E eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Porque o que mais quebranta meu coração é estudar a Bíblia. É quando eu vejo que alguém fala assim, que mudou a mente da pessoa, mudou o coração da pessoa, quando eu vejo esses testemunhos. Quando eu vejo pessoas que agora veem a vida diferente, que cultuam a Deus diferente, isso é o maior troféu que eu posso ter. É o maior troféu que eu posso ter. E esse é o troféu do presbítero, é ver a vida das pessoas sendo transformadas. Só que se tiver um monte de ingrato aqui na igreja, tu nem vai perceber que a tua vida está sendo transformada, sempre vai estar reclamando. Então, a preocupação de Paulo é, vocês precisam honrar duplamente esses presbíteros. Honrar duplamente. Honrar significa o respeito e o reconhecimento e o sustento financeiro. Não é só a viúva que tem que ser sustentada, mas esse presbítero tem que ser sustentado também. Olha o próximo versículo 18 para provar isso para vocês. No 18 diz assim, ó. Todos estão com a Bíblia aberta aí? Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está pisando o trigo, e o trabalhador é digno de seu salário. O que é interessante aqui? Paulo vai usar a Escritura, correto? No Antigo Testamento, na lei existe uma passagem que diz o seguinte, toda vez que o boi estiver andando com vocês para colher as coisas, amassar o trigo, a espiga, não tampa a boca dele, porque enquanto ele trabalha, ele precisa se alimentar para que ele tenha força para trabalhar. Por que Paulo usa esse texto? Ele está chamando a gente de boi? Não, né? Não está chamando a gente de boi. Mas ele está dizendo assim, se na lei Deus se preocupou com o animal ter alimento e sustento, quanto mais seus filhos e seus servos. Vocês estão entendendo? Só que, gente, esse ensino aqui ele é muito difícil. Em que sentido? Porque se nós tivermos uma igreja aqui que só olha para si mesmo, vocês dane-se se os presbíteros que surgirem aqui passarem fome, vocês não estão nem aí. Tá entendendo? Dane-se se ele não se diverte, se ele não pode sair enquanto você sai, se ele não pode descansar enquanto você descansa, dane-se.
você vai querer saber de resolver os seus próprios problemas. Então, repete comigo, é uma troca. Por que eu estou dizendo que é uma troca? Porque enquanto vocês vivem a vida de vocês, eu estou lutando e estudando para poder dar uma direção para vocês. Em contrapartida, vocês cuidam de mim. Eu cuido de vocês através do ensino e vocês cuidam de mim através desse reconhecimento e a preocupação comigo, com a minha família. Ou de qualquer presbítero que existe nesse lugar. Os futuros que vão surgir, vocês estão me entendendo? Então, é muito importante entender isso, por quê? Porque Paulo está falando de alguém aqui que se dedica inteiramente para a obra. O cara que, às vezes, abandonou seu sonho para conseguir viver da obra. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, por que você não vive da obra? Nós não temos renda para isso. Nós louvamos a Deus por cada pessoa que oferta, mas ainda não é mais do que 50% da igreja. As pessoas que contribuem. Então, os futuros presbíteros que surgirem aqui, o sonho da minha vida é poder dar um salário para eles. Então, eu tô meio que parece... Sabe Paulo quando falou assim para os filipenses? Eu não quero ser para os coríntios, eu não quero ser um peso para você, eu estou trabalhando. Mas os futuros que vão vir precisam. Então, o grande sonho da Frondes aqui é as pessoas que vão surgir aqui, elas possam receber um salário digno. Eu não estou falando de um salário mínimo. Porque vocês sabem que o salário mínimo não dá para sustentar uma família que tem filhos. Então, vocês imaginam aqui, eu vou abrir bem aberto para vocês, imagina uma igreja que fatura de 2.000 a 3.000 reais por mês. Como é que nós sustentamos alguém, por exemplo? Como é que nós sustentamos 2 presbíteros, 3 presbíteros? Não tem. O máximo que a gente consegue ter é uma ajuda, né? Uma ajuda e ele vai ter que trabalhar por fora. Mas é muito pesado. Então eu sei que eu conseguir trabalhar ao mesmo tempo e poder ensinar vocês, conversar com todo mundo, dar atenção para todo mundo, família, é uma dádiva e uma graça de Deus. Mas eu não sei se todos vão conseguir no futuro ter essa mesma disposição. Até porque vão surgir presbíteros de idades mais avançadas. Né? De idade mais avançada. Mas eu sei a luta e a complicação que eu sofro no corpo, na mente, nessa né, luta do dia a dia. Então isso envolve temperamento, envolve parte emocional, envolve o corpo, cansaço físico. Vocês estão entendendo? Então hoje nós somos uma igreja pequena e você não tem noção quanto o teu egoísmo, e às vezes fala assim, eu não vou dar porque vai faltar para mim, qualquer ajuda que seja mínima, você não tem noção do impacto que dá no desenvolvimento da igreja toda. Porque a gente é uma igreja que se propõe a... vai ficar até um pouco mais íntima essa conversa aqui, e até importante os convidados que estão aqui entenderem isso, que alguém que veio do louvor, é uma coisa que a gente sempre faz questão de lembrar, nós queremos pagar a tua passagem de ida e volta para casa. Você que está cantando comigo aqui no louvor, nós usamos dinheiro para ajudar um irmão ali, outro irmão aqui, que precisa, nada aqui é pago, nada. O café que você toma, nada, a gente não faz venda para angariar dinheiro para a igreja, nós não fazemos nada pago aqui na igreja, nós não concordamos com isso. Tudo que mantém a igreja é o dinheiro dos próprios irmãos. E ele, olha que coisa legal, ele é devolvido para a gente mesmo. Vocês estão entendendo? Tudo é para o conforto daquelas crianças que estão lá dentro, né? A central que está lá, todo mundo que está lá, o material que está lá, o lanche que vai ser servido para eles. Então, é uma realidade muito clara que toda vez que você fala assim, sei lá, eu não vou ajudar com 50 reais porque eu vou lanchar, faltou o lanche das crianças lá dentro. É isso. Vocês estão entendendo? Então, se hoje eu vivesse da obra 100%, toda a renda da igreja para sustentar meus 2 filhos e minha esposa iria para mim. Então, a igreja tem me ajudado com tudo que eu preciso, a igreja tem se posicionado, se eu vou me locomover por causa do irmão, a igreja ajuda, se alguém vai na minha casa, a igreja ajuda na parte da refeição, se eu preciso comprar alguma coisa para ajudar, a igreja ajuda, a igreja tem ajudado em várias coisas. Mas se surgir alguém com uma família, um talento aqui dentro, com uma família, para que queira se dedicar à igreja, nós não conseguimos manter ele. Vocês estão entendendo? E a gente precisa amadurecer a igreja para ter amor por isso. Para quando surgir alguém aqui no meio que gosta de ensinar, vou dar exemplo para vocês. Nós temos algumas pessoas que gostam de estudar aqui. O primeiro que a gente destacou aqui foi, primeiro, o nosso irmão Antônio, depois o Ad Everson. Nós temos que ter dinheiro para manter essas pessoas e pagar o estudo deles. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é inadmissível seitas conseguirem fazer isso.
Tá entendendo? Pessoas que creem numa doutrina toda torta e errada, conseguirem se organizar de forma incrível e ajudar seus membros. Vocês estão entendendo? A gente precisa amadurecer cada vez mais isso e olhar com carinho para isso. Toda ajuda é bem-vinda. Vocês estão entendendo? Vocês não têm noção quanto de dinheiro você gasta hoje para estudar. Tem livro que é preço de uma geladeira. Vocês sabiam disso? Teve um material que eu usei só aqui nessa pregação que dá 3 geladeiras. Aí vai sair um estudo para você depois, aí você não vai nem ler. Vocês estão entendendo? Então, paga o aplicativo de leitura aqui, software aqui, para a gente poder ter todos os comentários bíblicos, seja que está na Inglaterra, seja que está nos Estados Unidos, sabe? A gente consegue olhar todos os principais autores para chegar aqui com você e falar assim, nossa posição é essa. Aí sai um materialzinho PDF, ninguém olha no grupo. Tá entendendo? É esse olhar que vocês precisam ter. Não é simples. A Stephanie que trabalha comigo sabe quantas vezes eu faço e refaço o mesmo material, preocupado se vocês vão entender o material ou não. Não tá legal, Stephanie, tá bom isso aqui, não, vou mudar aqui. Enquanto você ficar tentando, sabe, para colocar, pensando na pessoa que tem mais dificuldade, na pessoa que quer estudar mais um pouco, sabe, você fica pensando, cara, mas aquela pessoa vai ler, aquela pessoa que vai ler talvez não entenda isso aqui. Não, vou mudar isso aqui. Então você vai, sabe, não vou falar dessa forma porque vai ser difícil para o irmão ali entender, mas o outro também gosta de estudar, então preciso falar com os dois, sabe? Tudo isso, meus irmãos, se vocês forem numa biblioteca para ter os livros, tudo que a gente tem feito aqui, as simples coisas, elas precisam que a gente se envolva. Então, o que Paulo quer dizer aqui para Timóteo? Timóteo, ensina a igreja a ter o olhar correto para com os presbíteros, assim como para o homem mais velho, a mulher mais de idade, o jovem, a viúva. A igreja precisa ser madura para observar isso. Quem está me entendendo? Sabe quando é que você não vai se sentir cuidado? Se você não gostar de estudar. Se você não gostar de estudar a Bíblia, de aprender, e quando eu falo estudar a Bíblia, eu não estou falando você ser um doutor. É saber o que um cristão tem que saber. Você nunca vai se sentir cuidado pelo pastor que vos fala se você não gostar de estudar. Até o dia que você precisar estudar. Então, por exemplo, como é a logística hoje da nossa igreja? O nosso irmão Antônio, para estudar, ele passa o dia inteiro escutando tudo. Seu fone de ouvido, os livros que eu estou usando, eu gravo áudio para ele poder escutar com a minha voz. Eu sou o narrador dele, né, com a minha voz. Ele procura, já tem os pregadores corretos que ele gosta de estudar junto, mas além dele escutar os pregadores, ele lê livro com os ouvidos, né? Ele escuta. Eu pego os comentários bíblicos, eu vou lendo para ele, William Hendricks, Barclay, aí eu coloco o nome lá, ele vai escutando, repete. Diariamente o Adielson tem estudado todo dia, o tempo todo, a gente conversa o tempo todo, se dedicado muito para estudar, mesmo trabalhando. Como é que nós vamos já conhecer essas pessoas que estão surgindo? Como é que nós vamos ajudar essas pessoas? Dar ferramenta nas mãos dessas pessoas. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Eu estou citando alguns exemplos aqui, mas tem outros exemplos aqui dentro. Quando surgir, os músicos que estão surgindo aqui, como é que a gente vai conseguir ajudar esses músicos para, de fato, se dedicar aqui? Porque no meu tempo, eu lembro quando eu já fui de igrejas assim, que eu queria comprar uma corda de violão, tinha que fazer coleta. Os membros do louvor tinham que fazer coleta. Aqui, o administrativo me liga, já tem corda? Eu tenho 3 cordas de sobra. Eu troco toda semana a corda. Vocês estão entendendo? A hora que você precisar de alguma coisa, liga, olha, estou precisando de tal coisa, dá. Na hora o administrativo fala, dá, não dá, vamos dar um jeito e compra. Vocês estão entendendo? Isso tudo nos bastidores, que apesar da igreja ser simples, acontece. Então, meus irmãos, eu oro a Deus que vocês possam ter um olhar saudável, correto? Para as pessoas que vão surgir aqui, que estão trabalhando de verdade, que estão se dedicando de verdade, que estão abdicando do seu tempo, de tempo com a sua família, às vezes, ao mesmo tempo que está no trabalho, está fazendo as coisas da igreja, sabe? Que vocês valorizem isso. Como é que eu posso perceber essa valorização? Tira pelo que você sente dificuldade de estudar e orar. A dificuldade que você tem para isso.
Na dificuldade que você tem para isso, tem alguém que está lutando para não desistir para poder te ensinar, para poder administrar, para poder te deixar aqui mais confortável. E isso precisa ser reconhecido. Eu me preocupo não comigo, mas com as futuras gerações que vão surgir aqui. Que essas crianças que estão lá dentro, os futuros presbíteros, diáconos, diaconisas que estão ali, possam crescer num ambiente desse. Vocês estão entendendo? Porque o que já aconteceu de coisas lá fora, nós não podemos deixar entrar aqui. Nós não podemos permitir que o nosso coração fique pensando coisas que não deve, sentindo coisas que não deve. Você está com dúvida, chegue e pergunte. Você não concordou, chegue e pergunte. Eu não entendi, eu não concordo com esse ponto de vista, me fala, nós vamos te explicar quantas vezes forem necessários. Não deixe o teu coração ficar maquinando maldades, tua mente maquinando maldades. Pergunte. Mas aquela história que fala assim, né? Até Jesus perguntou para o cego o que ele queria, né? Tudo remelento o olho dele, o que tu quer? É óbvio que ele quer enxergar, mas Jesus pergunta, então pergunta. Pergunta, se está com dúvida, pergunta. Se você não concorda, pergunta. Vocês estão entendendo? É muito importante a gente ter essa transparência. Então Paulo deixa para a gente, eu vou ler agora todinho o texto, para a gente finalizar aqui. Versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja sejam considerados dignos de dupla honra, tem uma condição, tem que liderar bem, e especialmente os que trabalham na pregação e no ensino. Lá o 18 agora. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está pisando o trigo, e o trabalhador é digno de seu salário. Amém? Fecha aqui uma dúvida, se de repente você fala assim, eu não concordo que pastor receba um salário. Eu realmente não concordo com o pastor que não quer ensinar a igreja. Isso eu não concordo. O cara que chega a ficar mentindo e fazendo malabarismo, não, mas quem se dedica a organizar, quem dá a sua vida, quem doa a sua vida para estudar, para ajudar outras pessoas, para administrar, merece ser reconhecido. Amém? E eu conto muito com vocês, porque eu deixo esse ensinamento claro, porque vamos supor que daqui a uma semana eu não esteja mais aqui. Tem que ficar esse pensamento e esse sentimento no coração de vocês. Amém? E desde já agradeço muitíssimo vocês por todo o respeito, né, que vocês têm para comigo. Nunca me senti desrespeitado aqui. Vocês me respeitam demais pelo cuidado que vocês têm comigo, o tratamento que vocês têm comigo, né? Se me jogou, já te perdoo agora aqui. Você está perdoado. Se ficou com raiva de mim, eu te perdoo também. Me desculpa alguma coisa que eu fiz, mas eu louvo a Deus porque os problemas que eu já passei, as minhas dificuldades, se fosse em outro lugar, eu nem estaria mais aqui. Amém? Então que você possa plantar isso que você vai colher também, eu tenho certeza, na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor?